Olá, boa noite, um abraço especial você ligado no Facebook, Sidney Santos. Estamos ao vivo para mais uma mesa redonda e, claro, vamos debater o futebol piauiense na Copa do Nordeste, falar também do Campeonato Piauiense e da Copa do Brasil que vai começar. Deixa eu mandar aqui de início, abrindo nosso programa, um beijo, um abraço super especial à minha esposa Eudineide, que hoje completa mais uma primavera, que essa data sempre a encontre com muita saúde, para que ela possa cuidar bem de mim, tá bom? Um beijão especial à dona Eudineide Pires, parabéns e muita saúde. Na redonda de hoje, como sempre, nós temos o nosso comentarista e narrador esportivo Chico Costa, aqui do J. Araújo, e vamos começar o nosso tema, né? Começar falando de Copa do Nordeste. Chico Costa, Copa do Nordeste já começou, já teve a segunda rodada. Dentro da expectativa, ou algum clube te surpreendeu? Ou começamos logo falando da equipe do Altos, que todos esperavam uma vitória diante do Fortaleza, e essa vitória não veio, Chico. Boa noite. Boa noite, Sidney. Um abraço aos amigos do Facebook. Aqui um abraço, né, a Eudineide, um prazer. O Sidney disse que ia ter a festa, né? Mas está me dizendo aqui que vai deixar mais um pouco, né, Sidney? Para você ver toda a felicidade do mundo, toda a paz, né? Que sua vida seja coroada realmente de muitas conquistas, né? Ao lado das suas filhas, do Sidney, enfim, de toda a sua família. Parabéns e sucesso. Sidney, a Copa do Nordeste nós poderíamos dizer que o futebol do Piauí iniciou bem. O River lidera o grupo, o Altos, mesmo tendo empatado em casa, mas empatou contra uma grande equipe, que é o Fortaleza, bem que poderia ter conseguido um resultado positivo, mas não foi um resultado que lhe deixa numa situação desesperadora dentro do grupo. Fortaleza jogando em casa ou contra o Altos pode perfeitamente conquistar a vitória, né, jogando lá na capital alencarina. Então, eu acho que o começo está de bom tamanho. A posição em que o River se encontra, ganhou em casa, ganhou fora de casa. O importante, somou 2 pontos em casa. É interessante somar mais pontos fora e vencer os jogos de casa para se classificar. Se não der em primeiro lugar, mas pode aparecer como um segundo melhor colocado. E aguardar um Altos daqui para frente, uma melhorada. Agora, eu esperava uma vitória contra o time do Fortaleza. Esperava até mais futebol da equipe do Altos. Beleza, então, deixa eu ir para o mesmo tema aqui com o J. Araújo. Jota, as 2 rodadas da Copa do Nordeste já aconteceram. Te surpreendeu o rendimento das equipes piauienses dentro da Copa do Nordeste? Boa noite. Boa noite, Sidney, meus galera do Facebook. O River positivamente, surpreendeu muito. A equipe com 6 pontos, juntamente com o Sport, equipe de melhor campanha da Copa do Nordeste até agora, com 2 vitórias. É algo que, para o planejamento do River, algo que surpreendeu a todos, mas com o trabalho pé no chão sendo feito, trabalho a longo prazo que o Valdemar está fazendo, está surtindo efeito. Na questão do Altos, eu também esperava um pouco mais da equipe altoense. O Altos, a pressão que se via no River, pelo fato do River ter que se reconstruir, pelo fato do rebaixamento da Série C para a Série D, a pressão mudou de lado, foi para o Altos, porque o Altos não está rendendo a contento do que se esperava para a disputa do campeonato da Copa do Nordeste. O Altos se esperava muito pelo fato do time ser a sensação da Série D do ano passado, o time ficou entre os 16 melhores, vice-campeão piauiense, mas o Altos não está sendo aquele Altos que se esperava. O que será que está acontecendo com a equipe? O time dentro de campo, contra a equipe do Moto, fez um excelente jogo, apesar do empate. Já ontem se esperava um Fortaleza, fez um jogo melhor contra o Fortaleza. Primeiro tempo ficou devendo, e no segundo tempo foi que o Altos precisou levar o tapa para acordar. Então agora, principalmente nesses jogos contra o CRB na Copa do Brasil e contra o Bahia na Copa do Nordeste, vai ter que ser importante sim o Altos jogar bem para o plano do Altos, o projeto que o Altos está fazendo no primeiro semestre, possa ter uma continuidade a mais financeiramente também, porque esse jogo de quarta-feira da Copa do Brasil conta muito, tanto para o River como também para o Altos. Beleza, então. Como o nosso tema já é Copa do Nordeste, vamos falar da equipe do Altos primeiro. Depois a gente puxa o tema River. Chico, a Copa do Nordeste para o Altos, eu acho que está começando a ser uma surpresa
não agradável para a diretoria, que investiu bastante na equipe altoense e não está correspondendo dentro de campo. Trouxe um resultado até que positivo contra o Motoclube, lá em São Luís do Maranhão, mas deixou de conquistar os 3 pontos dentro de casa. E quando você deixa de conquistar 3 pontos dentro de casa, isso pode te prejudicar lá na frente, Chico. E o Altos que vai ter um adversário difícil, né? O Bahia é um adversário que você pode considerar assim, eu acho que mais forte hoje do que o Altos, né? No momento. Do que o Altos no momento e, claro, mais do que o Fortaleza. É um time mais estruturado. Então, assim, Sidney, o resultado, se criou uma expectativa de que o Altos passaria pelo time do Fortaleza. Que nós teríamos no Lindolfo Monteiro um público extraordinário, isso não aconteceu. O Altos tomou logo o gol no início do jogo, um gol bobo, numa penalidade, uma falta por um momento de displicência do lateral da equipe do Altos, fez aquela falta. E o Altos vai ter no meio de semana, pela Copa do Brasil, um adversário complicado que é o CRB. Se o Altos não conseguir o seu intuito, que é ganhar o CRB na Copa do Brasil, o Altos vai psicologicamente abalado enfrentar a equipe do Bahia. Então, Sidney, num espaço de 8 dias, 3 jogos com três grandes equipes do futebol nordestino. Fortaleza no empate de 1-1, o CRB na quarta-feira e o Bahia no domingo. Então pode, assim, psicologicamente, afetar se o Altos não conseguir o seu intuito. Se o Altos voltar a perder para o Bahia no sábado, se perder no domingo para o Bahia, o Altos fica numa situação bastante complicada dentro do grupo dele. No entorno ali, para se buscar uma classificação, né? Pode até ir classificado na Copa do Brasil, mas fica ali porque o presidente do Altos, Varton Lacerda, disse aqui no Mesa Redonda que o objetivo dele é passar de fase para melhorar, para ter receita, para manter o time no segundo semestre, porque o Altos vai jogar um campeonato brasileiro, que é uma competição, ele também tem pretensão de subir, mas nesse momento ele precisa se classificar para trazer receita para o clube, para manter o trabalho mais lá na frente. Né? Ele saiu irritadíssimo do jogo de ontem. Quem estava no Lindolfo Monteiro e presenciou o comportamento do presidente do Altos, viu que ele não gostou, né, do resultado do empate de 1-1. Agora aqui, Sidney, o Altos do ano passado era mais qualificado do que o Altos deste ano. Eu não estou querendo aqui desmerecer nenhum jogador que está na equipe do Altos, mas eu acho que o Altos tinha mais time o ano passado. A saída do Gênesis já não faz com que o Manuel jogue a mesma bola. Eu acho que o Joelso, que entrou no segundo tempo e fez o gol, tem toda uma condição de ser titular no time do Altos. Eu acho que o Altos precisa melhorar pelo lado direito, né? Precisa melhorar mais pelo lado direito. O Altos tem um lateral esquerdo razoável. Já não tem um meio-campo, se a bola não passar no esquerdinha, não consegue desenvolver mais aquela rapidez, a bola chegar com mais frequência ali na frente, ela chega aqui meio que exprimida. Então eu acho que o Francisco Diá tem que melhor trabalhar a equipe do Altos. Se jogou muita bola em São Luís, tudo bem, parabéns. Mas contra o Fortaleza, o Altos foi displicente no campo de jogo. Tomou os gols numa bobeira, contou com a sorte no cabeceio do Joelso, mas precisa mais para seguir forte na temporada 2017. Verdade. E dentro desse jogo entre Altos e a equipe do Fortaleza aqui em Teresina, muitos estão falando da arbitragem. Eu confesso a todos que eu não vi nada que a arbitragem pudesse complicar a equipe do Altos dentro de campo. O pênalti aconteceu, foi um pênalti infantil. O próprio técnico Francisco Diá, em entrevista à nossa equipe, ao vivo no Facebook, disse que foi um pênalti infantil. Agora, eu estou procurando aqui na minha mente onde realmente aconteceu os erros de arbitragem que pudessem complicar o time do Altos. Confesso a todos que não vi, está certo, aceito a opinião de todos, mas eu não vi nada. Eu vi foi um Altos abaixo do rendimento. Eu vi foi o Manuel perder 2 gols. Dominar a bola dentro da grande área e não ter a capacidade de finalizar, né? Acabou ali perdendo. Uma ele adiantou a bola demais para o zagueiro do Fortaleza e uma outra ele bateu fraca, a bola chegou assim de lado. Eu não vi, foi isso acontecer no jogo.
E outro detalhe que chama a atenção, eu até, no momento em que o Chico Corte estava narrando o jogo pela Rádio Antares com o comentarista Nele Castelo Branco, eu mostrei a posição em que o Lúcio Flávio se encontrava no momento. Quando você está cansado, você coloca as mãos na cintura e joga aquela respiração para o céu. Quando você está morto, você coloca as mãos nos joelhos. E foi o que o Lúcio Flávio fez. E, infelizmente, a equipe do Altos não soube aproveitar o momento. E isso com 25 minutos do segundo tempo. Significava dizer que teríamos 20 minutos para sufocar, virar o jogo, golear, quem sabe, a equipe do Fortaleza, e hoje está liderando o grupo. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. J. Araújo, um time diferente de 2016 para 2017. Certo que o técnico Francisco Diá não conta com pelo menos 4 jogadores. Mas os que foram contratados, no caso do Jeremias e do Tavares, não corresponderam até o momento à minha expectativa. E eu espero que não é do torcedor também. O caso do Jeremias eu até entendo como está se ambientando agora, está começando a ter ritmo de jogo que não vinha tendo o Jeremias. Está aos poucos começando a ter ritmo de jogo o Jeremias. Já no caso do André Tavares, eu acho que foi uma aposta do Diá, mas ainda uma aposta que poderia melhorar um pouco o rendimento da equipe. Mas, como o Chico frisou muito bem, o Joelson, ao meu ver, nesse primeiro momento, é quem seria o titular da equipe. Mas é preciso entender também, o Manuel não está jogando da forma ideal como ele jogava ao lado do Gênesis. Não está rendendo. Uma função totalmente diferente. O Gênesis sabe o local, sabe onde o Manuel está. Sabia onde o Manuel estava. Ficava fácil a sintonia dos dois. Já o Diá está tentando ainda achar uma sintonia para o Tavares quando entra. Está tentando achar uma sintonia para o Joelson para poder encaixar. Às vezes até com o William. Mas não está conseguindo encontrar a posição ideal do Manuel. Então é preciso que o Diá não possa cair na tentação de, mais uma vez, colocar o Manuel na posição errada. É preciso que deem um pouco mais de ênfase, de calma, tranquilidade, para que o Altos possa, nesse jogo contra o CRB, que é de fundamental importância, achar a classificação, que para ele vai ser fundamental. Tá certo. Deixa eu mandar aqui um abraço especial ao técnico Fernando Polozzi, está nos acompanhando aqui. Ele diz o seguinte: quero deixar meu abraço a todos que fazem parte da mesa redonda e também desejar boa sorte ao River na Copa do Nordeste e no estadual. Valeu, professor Polozzi, um abraço. Polozzi faz falta do nosso futebol, viu? Técnico Fernando Polozzi, um grande nome, um grande treinador e que conhece muito bem o futebol piauiense. Deixa eu mandar aqui um abraço também ao nosso querido Francisco França, lá da Lantercar, Lanternagens e Pinturas em geral. Ele falou aqui da situação do gramado, que é lamentável, é verdade, é lamentável a situação do gramado. Mas a grama está alta, a pedido da equipe do Altos, para realmente forçar ainda mais a equipe adversária. Deixa eu conversar aqui com o Pedro Henrique Santiago, ele está se posicionando aqui, também vai dar a sua opinião. Pedro, sobre o que você viu, ou ouviu, melhor dizendo, sobre o jogo entre Altos e Fortaleza, deixamos de conquistar 3 pontos dentro de casa por culpa nossa. Esse realmente é aquele empate com sabor de derrota, você vê assim? Boa noite. Boa noite, Sidney, boa noite a todos que nos assistem, né? Bom, Sidney, enfrentar um Fortaleza, que é uma equipe grande, e você empatar, em termos normais, seria uma vitória, né? Ou poderia se considerar um bom resultado, não um resultado ruim. Agora, o Fortaleza ontem também jogou muito mal, não foi só o Altos. Eu acho que sobre isso, inclusive, o Diá reclamou muito, né? O Altos não soube se sobressair na questão do Fortaleza ter jogado mal. Mas eu acredito piamente que ontem, de certa forma, não foi um jogo primoroso. Eu assisti depois pela TV e vi que a equipe do Altos também foi um pouco superior ao Fortaleza, mas eu acho que poderia ter melhorado em alguns aspectos. Agora, se você analisar vários fatores, Sidney, inclusive campo, inclusive a força do Fortaleza, eu acho que o resultado não é de tão ruim. Claro, 3 pontos perdidos em casa é ruim? Claro que é ruim. Mas eu acredito que o próprio Altos ainda possa recuperar fora de casa, porque tem equipe, tem um bom treinador, tem um treinador que conhece o campeonato e sabe como é que o campeonato funciona, mais ou menos. Tá certo. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Felipe Paiva. Alô, Felipe Paiva, um abraço ao Luiz Júnior.
O Elber Falcão, tá todo mundo ligado aqui no nosso programa. Vamos falar do Flamengo daqui a pouquinho, tudo sobre o Flamengo, não se preocupa não. Garra do Leão. O Flamengo tem que lotar, o Flamengo tem que lotar o Lindolfo Monteiro no próximo sábado contra a Sociedade Esportiva de Picos. E aqui os torcedores falam o seguinte, que a prefeitura deveria investir, fazer realmente ali um estádio, um anel fechado para dar mais suporte ao clube. Então tem que ser o seu passo, senão não vai o negócio. Verdade, seria interessante o Lindolfo Monteiro ganhar uma modernidade, né? Agora a complicação, o momento financeiro. A prefeitura vai ter dinheiro para chegar e estruturar o Lindolfo Monteiro assim da noite para o dia. O prefeito já colocou a posição dele, né? Inclusive está sendo trabalhada uma situação administrativa na prefeitura de Teresina. Isso quem disse foi o Firmino Filho, o prefeito. Ele falou isso ano passado, no mandato anterior, que está trabalhando para que o Lindolfo Monteiro seja repassado para o IPMT, que é o Instituto de Previdência do município, administrar o estádio municipal Lindolfo Monteiro, né? Sair do controle da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. É o que o governo do estado está fazendo também nessa questão de parceria pública, PPP, né? Pública-privado. O patrimônio no estado já aconteceu, né? Hoje, a maior parte dos prédios que são do estado estão já locados para a Secretaria de Administração e Previdência. E a prefeitura trabalha também nesse sentido, e a intenção do prefeito Firmino Filho é de colocar o Lindolfo Monteiro como um patrimônio do Instituto de Previdência para poder estar gerando receita para o município, porque hoje, né, as administrações passam por uma dificuldade. A preocupação hoje é no futuro, né, a questão da Previdência. Então, Círio, nesse instante eu não vejo viabilidade de momento para essa reforma ampla tornar o Lindolfo Monteiro, né, fechadinho e aumentar a capacidade. Mas torço que lá no futuro a gente possa ver isso. Então, não só o Lindolfo, como o Estádio Albertão, todos modernos, para poder estar sediando jogos grandes, né, em nossa cidade. Ô, Sidney, o Pedro falou a questão do Altos chegar lá fora e ganhar. Foi o que eu disse aqui. Tem bola para isso. O Altos ontem foi um time apático dentro de campo. Eu estou vendo aqui alguns colegas aqui, telespectadores, falando negócio de arbitragem. Eu não vi erro. O gol do Altos normal, do gol do Fortaleza normal. Penalidade existiu. O lateral fez a falta dentro da área. É pênalti. O árbitro marcou. Eu não vi ele invalidar gol, eu não vi ele prejudicar o Altos em momento nenhum. Eu vi sim ele fazer uma arbitragem decente, uma arbitragem boa, sem comprometimento. Quando o árbitro passa despercebido no jogo, é porque ele fez uma arbitragem boa. Eu não vi se criticar. Agora, claro, quem é torcedor está do seu lado, o resultado não lhe agradou, vai criticar mesmo. O que o Altos precisa é jogar bola, melhorar. Se continuar jogando da maneira como jogou contra o Fortaleza ontem, dificilmente vai conseguir a classificação. Mas se jogar bem, voltar a jogar bem como jogou, segundo a imprensa do Maranhão, eu não vi o jogo, né, no jogo contra o Moto, se jogar com a pegada mais forte, com mais vibração, saindo a bola mais rápida de trás, tem tudo para se consolidar aí no grupo. Vamos aguardar, vai ter um adversário difícil, não só na Copa do Brasil, CRB, mas também na Copa do Nordeste no domingo, o time do Bahia. Verdade. E sobre o adversário da equipe do Altos na próxima quarta-feira, o CRB de Alagoas, eu assisti ontem, CRB e CSA. Um jogão aconteceu ontem lá no estádio Rei Pelé e diga-se de passagem, estádio lotado, lotado. Aqui o Francisco França está também falando sobre a questão do placar, questão de estrutura dentro dos estádios, mas, França, eu sei que temos essa ausência, realmente é lamentável, mas também é lamentável a ausência de torcedores. O que aconteceu ontem no estádio Lindolfo Monteiro, eu fico decepcionado. Nós tínhamos 2 emissoras de TV transmitindo para todo mundo, não é Brasil não, para todo mundo, porque hoje tem internet, tem tudo, que era a Globo, que é no caso a Verdes Mares, de Fortaleza, e o Esporte Interativo, mas dava para contar os torcedores, e olha que foi venda de ingressos antecipados, promoção para o torcedor, e o torcedor infelizmente não foi. Vamos torcer que o torcedor comece a acordar também, porque o torcedor aparecendo nos estádios vai ser forçado aos administradores
dar conforto aos estádios, dar estrutura. Infelizmente não está acontecendo. Tudo que eu falei, que vocês estão falando, realmente é lamentável. Mas, infelizmente, é a realidade do nosso futebol. Diga, Chico. Sidney, se cobra muito, né, por parte do poder público. E em jogos importantes, por exemplo, o River hoje, no momento, é o time mais estruturado no futebol do Piauí. Tem uma enorme torcida. Mas jogou contra a Juazeirense em casa e o torcedor não conseguiu lotar. Não é? 2.000 pessoas, a capacidade do Lindolfo Monteiro é 5.000 e poucos torcedores, e o torcedor do River não foi para lá, mas o torcedor questiona, o Albertão tá lá. O presidente da federação disse semana passada, quando se cobrava a questão de uma matéria que foi colocada aí, de que o Albertão estava com precariedade lá no setor de banheiros e tudo, mas lá está sendo feito um trabalho, está quase que concluído, né? As melhorias dos banheiros, a Fundesp está avançando na questão de se colocar o placar lá no estádio Albertão. Até uma empresa local já está trabalhando a situação de instalar 2 placares no estádio Albertão. Eu acho que no momento em que se voltar a jogar lá, essa situação já vai estar acontecendo. A Prefeitura de Teresina, inclusive em reunião com o secretário de Esportes, Federação de Futebol do Piauí, se discutiu até o local. A Prefeitura está também bastante... Eu acho que antes de terminar a Copa Nordeste, o secretário Renato BG já coloca o placar do estádio municipal Lindolfo Monteiro, vai ser naquele lado ali do ginásio Verdão. O placar, a imprensa foi consultada, eu representei a imprensa na reunião. Então essas coisas estão acontecendo, né? Essas coisas estão acontecendo. O gramado estava grande, estava... Sim, mas o Altos foi que quis assim. Ele vai estar grande também contra o CRB. O presidente do Altos disse aqui, sexta-feira, no Mesa Redonda, que queria um gramado alto. Se fosse da CEMEL ou da federação, o gramado estaria cortado. O mandante do jogo é o Altos. Ele quis assim. É uma opção da comissão técnica, eu entendo, porque o presidente disse aqui. Né? Disse aqui. Beleza, então. Olha, gente, você pode compartilhar o Mesa Redonda, você pode dar sua opinião. Deixa eu mandar aqui um abraço ao nosso querido Deusdete Farias, ele que é da Tour de Festa, Fotos e Eventos, esteve lá em São Luís, disse que foi com vergonha do estádio Bertão pela estrutura que tem hoje o Castelão em São Luís. Do lado da imprensa, quando a gente entra no Castelão de São Luís, nós temos a impressão que estamos entrando num hotel de luxo. Realmente aí é incomparável. Realmente nós temos que mudar muitas coisas aqui dentro do nosso futebol. Jota, para a gente mudar o tema, para depois chegar no River, como é que está o Flamengo para esse jogo contra a Sociedade Esportiva de Picos no próximo sábado aqui em Teresina? Flamengo que voltou aos trabalhos no final de semana, fez um jogo treino sábado. É bem verdade, os reservas e não relacionados foram aproveitados nesse jogo treino, venceu por 4-1 o 4 de julho, não de Piripiri, mas a equipe amadora do bairro Redenção, zona sul da capital piauiense. Técnico Celso Teixeira, motivado em voltar a jogar no Lindolfo Monteiro, acredite se quiser, viu, Sidney? Enquanto muitos criticam a situação do Lindolfo Monteiro, o Celso está animado em poder jogar lá pelo fato de tá cobrando o torcedor para incentivar ele na estreia em casa contra o Picos, é bem verdade. Flamengo que quer vencer. Flamengo aguarda ainda a regularização de pelo menos 3 a 4 jogadores para poder ter mais opções no elenco. Uma na lateral, no caso do Joninha, mas gostou muito da atuação do Léo Maceió na lateral direita, que pouca gente sabe, o Léo Maceió é lateral de ofício, ele que está adaptado à volância. Aguarda também para opções no meio campo o Vitinho, também ser regularizado, assim como o Joninha na lateral, e ainda do zagueiro Eliésio. O Eliésio vai demorar um pouco ainda para ganhar condições de jogo, estava parado sem fazer pré-temporada, estava se recondicionando fisicamente, mas o clima do Flamengo é de total expectativa para esse jogo sábado contra o Pico. Celso sabe que o Lancuna esteve em Piripiri, vendo a equipe do Flamengo jogar, mas garante que vai fazer um time competitivo para esse jogo difícil sábado contra a CEP no Lindolfo Monteiro. Que vai ser interessante o torcedor rubro-negro comparecer e incentivar a equipe do Flamengo, porque vem uma parada difícil pela frente aí. A Sociedade Esportiva de Picos vem ferida porque empatou dentro de casa. É aquela velha história, é o empate com sabor de derrota e eles não vão querer dar moleza aqui para o Flamengo não. Então o torcedor rubro-negro tem que ter aquela força total. Aqui o Jefferson Brito já disse, né, que vem força total da torcida do Flamengo para o próximo sábado. Tá na hora. Eu acho que não só da Fiel, da Império, mas também da Fúria Rubro-Negra do Dilson, também agora a Garra do Leão, que também foi formada. As torcidas organizadas do Flamengo incentivar, tá mais do que na hora. O Flamengo fez um grande jogo lá em Piripiri, vencer fora de casa, vencer em Piripiri é sempre difícil,
é sempre complicado e o torcedor do Flamengo está mais do que na hora de incentivar o time rubro-negro, o Leão do Pirajá, no Lindolfo Monteiro, sábado, jogo 5 da tarde, um horário ameno, um horário agradável para o futebol, não tem aquela situação de jogo 4 da tarde, jogar às 5 no sábado, e o torcedor do Flamengo está mais do que na hora de comparecer para o jogo contra o Picos. Tá certo. E olha, só sobre o Flamengo, para finalizarmos aqui, já que o Jotinho trouxe todas as informações, eu vou pedir aqui, vai ser uma crítica construtiva. Hoje a imprensa, nós fizemos uma verdadeira viagem. Fomos até o clube da ANSEF, não é ANSEF, é? Clube da ANSEF, que é da Polícia Federal, para cobrir o treino do Flamengo. Quando nós chegamos lá, eu tive a curiosidade de olhar o WhatsApp no grupo Imprensa Flamengo, que é que nós nos correspondemos com a assessoria de imprensa do Flamengo. E ela tinha acabado de colocar mudanças de planejamento, mudança de local de treino. Agora o time treina no hotel. Onde eu quero chegar? No hotel, lá no Atlantic City Náutico. Então nós saímos de Pertinho de Altos para voltar para ir pertinho de Nazária. Nada contra, tudo bem, nós temos que fazer, mas eu espero que tenha um pouquinho mais de planejamento, porque atrapalha. E lá no Clube da Polícia Federal, já tinha uma outra equipe de TV aguardando. E essa equipe de TV não está no grupo de WhatsApp. O que iria acontecer? Ainda hoje eles iriam estar lá aguardando os jogadores chegarem para treinar. Então, há planejamento, gente, então não custa nada. A própria assessora, a Érica Paz, foi surpreendida, ela soube de último momento. Então, acho que está na hora do Flamengo começar a ter um pouquinho mais de planejamento para que isso não possa acontecer, porque realmente atrapalha. E como atrapalha, hoje eu iria também cobrir o Piauí Esporte Clube e devido a esse problema não deu para a gente sair. Até o próprio Altos, que era pertinho de lá, né, Jota? E não deu. Foi pego todo mundo de surpresa. Já que nós estamos falando de assessoria, um outro ponto chamou a atenção hoje também. Quando nós chegamos no estádio, olha só, no aeroporto de Teresina, para cobrir o embarque do River para o Mato Grosso do Sul, cara, aconteceu algo desagradável. Não sei se pela falta de experiência ou pela empolgação do cargo, mas nós entrevistamos os jogadores do River não dentro do aeroporto, e sim do lado de fora, do lado externo do aeroporto e num restaurante ali próximo que os jogadores estavam. E o nosso querido Vitor Costa, quando chegou, ficou chateado. Chamou a atenção de alguns colegas nossos da imprensa, eu fui um deles. Mas, tipo assim, ninguém fez por maldade. Quando você é assessor, acho que você tem que chegar primeiro que todo mundo. Aí tem que ser igual ao goleiro. É o primeiro que chega e o último que sai. E nós obedecemos o que ele pediu. Viola na entrevista e o goleiro Leandro. Agora, ninguém sabia que tinha que ter um local determinado dentro do aeroporto para entrevistar. Quando nós chegamos no aeroporto Petrônio Portela, os jogadores nem entraram no aeroporto, foram direto para esse restaurante. E no meio do caminho nós colocamos o ônibus do River ao fundo para ser tipo um banner gigante, fizemos a entrevista e aí fomos surpreendidos quando o Vitor chegou, né? Vamos usar nosso palavreado piauiês, chegou com a cara fechada, zangada, e isso eu acho que não é legal. O Edgar Neto da TV Clube conversou com ele, né? Sei lá, foi um lance desagradável. Eu só quero lembrar que a imprensa, a gente cobre tudo na maior boa vontade. Mas quando começa assim, a gente vai também começar a dar o nosso troco, cara, que não é brincadeira. A gente se esforça, pega a pancada, tentando cobrir, fazer o certo, e o cara acha errado. Se nós tivéssemos entrevistado todos os jogadores que estavam ali, tudo bem, estaríamos desobedecendo. Mas também ninguém tem bola de cristal para adivinhar que as entrevistas seriam dentro do aeroporto. E um outro ponto, quando os jogadores entraram no aeroporto, já foram direto para a sala de embarque. E aí, o prejuízo que não iria ser? Entendeu? Então, Vitor, não sei se é a falta de experiência ou empolgação, mas eu acho que é bom te baixar um pouquinho a bola para todo mundo trabalhar em sintonia, tá beleza? Chico Costa agora, River, já que eu comecei a passar esse tema. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento na Copa do Nordeste. O River está chegando, dá para acreditar no Galo, Chico? Está recebendo elogios, né, a equipe do River, de muita gente, não só de torcedores do River, mas de muita gente mesmo que gosta do futebol. Quem viu o River jogar já começa a falar bem, né, do padrão definido pelo técnico Valdemar Lemos, da vibração do time riverino nos jogos contra a Juazeirense, contra a Sociedade Esportiva de Picos, contra o Sampaio Correia. Ô Cirino, eu quero voltar um pouco aqui. Primeiro o assunto do Flamengo, né? Como você contou, a gente volta já a falar de River. Eu vi o Flamengo jogar
na estreia do campeonato contra o 4 de julho. Gostei muito do time do Flamengo. Tem um ótimo goleiro, o Jota narrou o jogo, goleiro de muita qualidade o Flamengo tem. O Flamengo tem um meio de defesa bom, né? Eu acho que o zagueiro que joga pelo lado esquerdo, com muita postura, boa recuperação de tempo de bola, né? Milton, né, o nome do zagueiro. O que joga pelo lado direito também tem qualidade. A zaga do Flamengo, ela não sai dando chutão, né? Não sai dando chutão. A zaga do Flamengo domina a bola, bota no chão e só sai na bola no alto quando sai no cabeceio. Afasta no cabeceio. O Thiaguinho dispensa comentário. O Léo Maceió, pela ala direita, jogou bem até quando ficou lá. Depois foi para o meio. Muita velocidade na saída de bola, muita bola trabalhada no meio-campo para a chegada do Eduardo. A prova é que o Flamengo criou muito contra o 4 de julho. Se não fosse a falta de sorte do Eduardo, do Thiaguinho, o Flamengo poderia ter construído um placar maior contra a equipe do 4 de julho. Mas é um time que eu acho que tem força para chegar na reta final do campeonato. Se vai chegar, eu não sei. Só ao longo do campeonato a gente vai ficar sabendo disso. Mas o time do Flamengo é um time para competir, para ser temido hoje dentro do campeonato piauiense. Com relação ao Vitor, eu acho que de forma antecipada, como se foi divulgado em rede social, eu acho que o interessante não é só você divulgar em rede social, mas você emitir uma nota para os departamentos. Tal hora é a hora da coletiva. Mesmo, e o local, porque você chega você está ali para fazer o seu trabalho e você chega e chama, vamos aqui para uma entrevista. O cara vem, o próprio jogador já teria que estar orientado para não conceder a entrevista. Não, hoje quem fala é fulano e tal, e o ponto de entrevista está lá, definido pela assessoria de imprensa do clube. Eu acho que é muito fácil se fazer isso, né? Se definir, é esse local e o horário é esse, porque o embarque é mais tarde. Você chega lá, libera o jogador e acabou, só 2 vão falar. Eu acho que é por aí que a coisa funciona. É só organização, Vitor, viu? Só organização. Então, voltando a falar do River, eu acho que o time do River é bem qualificado, tem toda uma condição. Independente do resultado de quarta-feira no Mato Grosso, onde eu aposto todas as fichas no time do River, eu entendo que o River, se somar 1 ponto contra o Sport no sábado na Copa do Nordeste, em casa o River vai ter força para ganhar todos os outros jogos que faltam e avançar para a segunda fase da Copa do Nordeste, o que vai ser ideal para o time tricolor. Beleza, então, deixa eu mandar aqui um abraço especial ao nosso querido Garrincha. Alô, Garrincha, obrigado. O Garrincha tem que vir para cá também, tá bom, Garrincha? Conversar conosco, dar a tua opinião sobre o futebol piauiense. Você que tem uma bela de uma história dentro do nosso futebol. Muito obrigado a você, um abraço especial ao Mauro. E o grande Gustavo Henrique Marcel também nos acompanhando, o Macarrão, o Carlos Alberto que está soltando o verbo contra a equipe do Flamengo. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Deusdete Faria, nosso patrocinador da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, o Francisco França, lá da Lantercar, Lanternas Pinturas em geral, o Rangel Parafusos, Ferramentas em geral, está todo mundo aqui nos acompanhando, o grande Genival lá da Centromed e a galera acompanhando. Meu querido Pedro Henrique Santiago, dentro desse tema que você viu, River Atlético Clube, 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento. No caminho certo, a equipe do River, ou você é daquele que prefere esperar um pouquinho, ter um pouquinho mais de cautela? Eu sempre prefiro ter cautela, Sidney. Apesar de ter gostado do River do primeiro tempo contra o Sampaio, no segundo eu vi, por exemplo, parece que... Eu não sei se ainda os jogadores sentem um ritmo de jogo, apesar de ter sido o terceiro jogo. Mas eu gostei do River do primeiro tempo. Me impressionou a velocidade com que o River recompunha, né, suas posições. O Sampaio tomava a bola na defesa, tentava um contra-ataque, o River já estava todo em área, nas suas linhas, todas compostas, os jogadores fazendo a aproximação, a forma como o time jogava, a transição, né, da defesa para o meio e para o ataque, era um time bem rápido, a aproximação dos atacantes, a movimentação... Tudo isso eu gostei. Mas no segundo tempo, evidentemente, o Sampaio ia crescer. Estava perdendo, estava em casa, tinha que crescer dentro do jogo. Não fez um belo jogo o Sampaio? Evidentemente que não. Talvez, pelo segundo tempo, o Sampaio merecia sair com um empate. O River, pelo primeiro tempo, merecia sair não só com a vitória de 1, mas de 2-0. Agora, no frigir dos ovos, o River foi muito bem. Vai enfrentar uma equipe que
do norte do país. Eu acho que o River pouco tem informações sobre o 7 de setembro. É uma equipe do final do ano para cá, já parece-me já é o terceiro treinador, quer dizer, olha o desgaste que os jogadores têm. Então, todos esses fatores, somado ao embalo, somado à autoestima do grupo, do elenco, do time bem fechadinho, bem formadinho, a questão do bem trabalhado pelo Valdemar, dessa transição de bola, sem dar muito chutão. Lógico que em alguns momentos o River dava muito chutão, que eu achava desnecessário. Mas ainda assim, eu acho que todos esses fatores fazem com que o River, quarta-feira, possa sair com uma vitória, se não um empate, né, que já garante a classificação. Eu acredito que o River conseguindo um empate, e eu acho que o River não vai lutar pelo empate, eu acho que o River vai lutar pela vitória. Mas o River trazendo um empate, meu amigo, é correr pro abraço e aí enfrentar o Sport, uma grande equipe, né, a equipe de Série A, e está chegando mais jogadores, está chegando agora mesmo, oficializou a vinda do André, que veio do futebol português, quer dizer, é uma força e tanto. Mas a gente tem que lembrar também ano passado que o River fez frente muito bem jogado contra o Sport. Beleza, então. J. Araújo, River, volta a mesma pergunta para você. 2 jogos, 2 vitórias, 100% de aproveitamento, agora muda a chave, né? Pela terceira vez. Terceira vez. Campeonato Piauiense, muda a chave, Copa do Nordeste, muda a chave, Copa do Brasil. Eu vou dizer assim, joga contra o desconhecido 7 de setembro, 7 de Dourados, como queiram chamar. O que você achou do River nesses 2 jogos que nós acompanhamos transmitindo e agora para esse jogo contra os 7 Dourados pela Copa do Brasil? É um time que começa a despontar, um time que começa ao torcedor, alguns a criticar em alguns setores, algumas posições, mas em boa parte do torcedor a incentivar, a acreditar na equipe. É um time que começa num processo de reconstrução. A palavra que define o River esse ano é reconstrução. E para o início de reconstrução, está sendo um time que está surpreendendo positivamente. O time dos 6 pontos na Copa do Nordeste vai enfrentar agora o 7 de setembro, desconhecido sim, mas vem como um franco atirador. O 7 que está em 2 frentes também, está no Sul Mato Grossense e na pré-Copa Verde, empatou contra o Ceilândia. Foi aí que demitiu o técnico recentemente, o Manuel Sacramento, que agora está o Mauro Marino no comando da equipe, mas é uma equipe que vai tentar partir para cima do River na quarta-feira. O River pode aproveitar os espaços que o 7 deixar, que o Douradão é como se fosse o Albertão em dimensões. É um estádio grande que cabe 30 mil, mas só vai estar liberado para 10. É bom que se diga isso. Exatamente, o Pedro Henrique foi muito feliz a hora em tocar nesse assunto, porque o 7 de Dourados não vem convencendo. Tem esse viés também, não vem convencendo ao torcedor de Dourados. E perdeu na pré-temporada todos os jogos, na Copa Verde empatou, no Sul Mato Grossense também trocou de técnico e vai querer partir para cima do River, vai querer partir para cima do campeão piauiense. É o campeão Sul Mato Grossense, mas que não vem convencendo. E o River tá com a faca e o queijo na mão para arrancar uma classificação e pode enfrentar um Sport 3 vezes seguidas, 2 pela Copa do Nordeste e na Copa do Brasil, vira um outro Botafogo, ou o CSA, claro, o jogo só se resume nos 90 minutos. Mas o River é favorito pelo momento? Mas é aquela coisa, o 7 joga em casa, respeitar o 7, mas não pode temer o time do Mato Grosso do Sul. Tá, beleza. Deixa eu mandar aqui um abraço ao Djalma Lemos. Alô, Djalma, um abraço, obrigado pela tua audiência. O Raimundo, o Nonato Alves. O Nonato, grande Nonato Alves, garoto. Vitor Ranieri. Aqui a galera tá perguntando quanto é que é. Caso o River passe pela Copa do Brasil, a cota é de 300 mil, não é isso, caso passe? 315 mil. 315 mil, eu tinha esquecido dos 15 mil. 315 mil, caso o River passe, caso a equipe do Altos também passe para a próxima fase. E só lembrando, pega o Sport ou CSA. E com detalhe, o River decide se passar na segunda fase fora de casa de novo. CBF fez o sorteio dos confrontos. Quem passar de Sport e CSA decide em casa contra o vencedor de River e 7 de Dourados. A mesma coisa do Altos, que se passar pelo CRB, enfrenta Santo André e Criciúma. Vai decidir fora de casa. Ao contrário da primeira fase, na segunda fase empatou pênaltis para saber quem vai para a terceira fase. Beleza, então, olha, o Djalma Lemos tocou no assunto aqui que foi uma verdadeira polêmica nesse final de semana que passou.
Por que a TV Clube não cobre os jogos do futebol piauiense, no caso, Altos e River, dentro de uma Copa do Brasil, ou até mesmo na Copa do Nordeste, como fez a TV Verdes Mares? Não tenho procuração para defender, mas acho que é porque não está conseguindo vender cotas mesmo. E já o negócio está tão sério, eu até citei hoje pela manhã no Esporte 800, primeira edição, poxa, nós jogamos bem aqui em São Luís, River e Sampaio Correia. A passagem custa R$ 65, vezes 2, 130. Mais R$ 100, que são as despesas, dá 230, correto? E os nossos empresários, os ricos empresários, não estão nem se lixando para o esporte piauiense. Imagine para o futebol. Agora deixa, escuta o que eu estou lhe dizendo, agora deixa o River brilhar, o Altos brilhar, como todos eles querem ser o pai da criança. Eu gosto de citar como exemplo a Sara Menezes. Quantas vezes a Sara Menezes não bateu na porta pedindo patrocínio e ninguém dava? O Expedito, a família dela que faziam bingos, faziam tudo para a garota viajar. Quando virou campeã olímpica, meu Deus do céu, ela ganhou vários pais, meu amigo, ali no aeroporto aguardando a garota. Então a mesma coisa acontece. Eu até me preocupo, eu até citei hoje pela manhã, porque o Chico Costa está de parabéns. Se o Chico Costa não tivesse colocado o carro dele na estrada, ninguém também iria cobrir o jogo do Flamengo com 4 de julho, dentro aqui da capital, dentro do estado do Piauí. Nós temos que ter muito cuidado em relação a isso aí, porque hoje, assim como os nossos torcedores, não todos, mas quase na sua maioria, gostam do futebol lá de fora, eu temo isso, Chico, dos nossos empresários, ter uma paixão, patrocinar as equipes de fora, do que ajudar dentro de casa. É lamentável, né, Cid, nessa situação. Eu acho que essa aproximação só vai acontecer quando a gente conseguir realmente jogar numa Série B ou numa Série A. E quando nós estivermos jogando aqui Série D, jogando Série B em uma competição como a Copa Nordeste, sem saber se a gente avança ou não, e aí vai ficar essa situação. Agora, essa questão de cada órgão de comunicação ter seu modelo de se trabalhar, que cada um resolva a situação. Eu acho que deva ter lá uma orientação da Globo Nacional, né, com relação a cada afiliada para ter a sua maneira de estar trabalhando. Se a TV Verdes Mares em Fortaleza faz futebol ao vivo, é porque ela deve ter uma estrutura maior, né? Ela deve ter uma estrutura maior em relação à afiliada da Globo aqui no estado do Piauí. E eu acho que é mais ou menos por aí. Eu não vou nem a questão de você estar definindo cotas, até porque informações que a gente tem de forma extraoficial, a TV Clube hoje, a TV Globo Teresina hoje, que é a TV Clube, ela é uma das que mais arrecada no Nordeste, né? Ela é uma das que mais arrecada no Nordeste. Então eu acho que essa situação aí, eu acho que é uma questão de administração, né? Pode até num futuro estar transmitindo o diretor hoje de jornalismo, o diretor hoje da TV Clube, o Paulo Nóbrega, né? Ele foi que introduziu esse mecanismo de transmissão lá em Fortaleza, porque ele era o diretor lá, né? Ele é cronista esportivo, ele é filiado hoje à nossa associação, a APCDEP. Então eu acho que é só uma questão de administração. Eu acho que na hora que se botar, a questão financeira vai vir sim. Vai vir sim, mas eu entendo que quando nós conseguirmos chegar numa B, numa C, numa decisão de Copa do Nordeste, numa Copa do Brasil avançar como o Flamengo foi em 2001, lá para a terceira fase, a gente vai ter um olhar bem mais diferenciado por parte da classe empresarial. Beleza, então deixa eu mandar aqui um abraço a pessoas que nos apoiam, como é o caso do Deusdete Farias, da Tudo de Festa, Fotos e Eventos, o Francisco França, da Lantercar, o Rangel, que também nos apoia, o Antônio Leite, que é empresário, também apoia a nossa equipe, mas é como... São poucos, mas ajudam, na verdade, ajudam. Eu quero... Me chamou a atenção aqui agora, e é uma coisa que está preocupando a imprensa brasileira. Nós estamos aqui numa rede social, no Facebook, num Mesa Redonda que hoje é bastante assistido, né? Até fora, agora há pouco, o Poloso, que está lá em São Paulo, está assistindo. Se alguém da Confederação Brasileira de Futebol tiver a oportunidade de acompanhar o nossa Mesa Redonda, que dê uma olhada direitinho para o problema de credenciamento da imprensa esportiva. Nós estamos aqui apresentando o Mesa Redonda no Facebook Sidney Santos, nós estamos constantemente aqui conversando com os companheiros do Brasil inteiro, né? Aqui o André de Recife, o presidente da Associação Pernambucana, o Coca do Mato Grosso do Sul, o Afonso Alberto de Minas Gerais.
que é candidato à presidência da Abrace. Está aqui o Kleber Beltrão, de Brasília, também candidato à presidência da Abrace. Está o João Camussa, presidente lá na Paraíba. Enfim, muitos outros colegas aqui, todo mundo fazendo um questionamento só. Há dificuldade para você credenciar um profissional de imprensa hoje para trabalhar na Copa do Nordeste. Não sei como é que deu a louca na CBF, né, de botar esse sistema aqui para você acessar, é uma dificuldade. A Rádio Antares teve problema, se não fosse a boa vontade, o bom relacionamento da PCDEP com a federação, nossos repórteres não teriam ido para o campo de jogo, né, para o campo de jogo. Então, se alguém, me parece que é Gustavo, o rapaz lá da CBF, responsável por esse sistema de credenciamento hoje, junto à CBF, que resolva o problema, né? Não só o Piauí, mas muita gente do Nordeste, né? Os clubes, a dificuldade para você estar credenciando um profissional de imprensa hoje. São 72 horas antes do jogo para você ter feito o credenciamento. E aí você fica naquela expectativa, não chega a confirmação do credenciamento. Quinta-feira, para mim, eu estava fora de Teresina e foi um Deus nos acuda. Até 7 da noite, o tanto de e-mail que eu recebi, de ligação, que o povo não tinha, eu tive que... A Federação de Futebol do Piauí, na sexta-feira, o presidente, não, Chico, nós conversamos, todo mundo vai trabalhar direitinho, vamos... Mas é aquela coisa, você fica, aquela ansiedade, aquela apreensão. Eu vou trabalhar, eu não vou, como é que vai ser? Né? Você passa a semana inteira acompanhando o clube, chega na hora do jogo, você não vai ter a oportunidade de estar trabalhando na beira do campo por um erro da CBF, não é um erro da empresa dele, não. Eu até concordo em a CBF solicitar o CNPJ da empresa, ela está acabando com muito penetra no futebol. Então, ela está dando, sim, a razão, eu dou a razão para ela. Os órgãos, né, que pagam os impostos, que estão lá para ir trabalhar, contratam os seus profissionais e que credenciam. Tudo bem, mas que haja essa facilidade. Tá certo, deixa eu mandar mais abraço aqui, Chico, ao Rui Mar, está nos acompanhando, ao Gustavo Maciel, grande Gustavo. E tem um detalhe tão simples, né, que o Elson Nestantes me falou ontem, eu realmente pude observar, os coletes que a CBF, né, disse que ia mandar, não mandou nenhum tipo de colete, é incrível, cara. O Piauí também está dentro da Copa do Nordeste, viu, CBF? Está dentro da Copa do Brasil também. Vamos lá, o que podemos esperar dessa maratona do River e dessa maratona do Altos? Copa do Nordeste, Campeonato Piauiense, Copa do Brasil e amanhã, vamos dizer assim, vem aí o Campeonato Brasileiro. Mas essa maratona, Campeonato Piauiense, Copa do Nordeste e Copa do Brasil para River e para a equipe do Altos. Eu acredito que as duas equipes, Sidney, tendem a, dentro da Copa do Nordeste, claro, o Altos tem uma outra situação diferente do River, mas eu acredito que dentro de casa o Altos possa conseguir uma vitória. Esquecer o empate porque não interessa ao Altos, e só a vitória. Tem um técnico bom, tem um elenco razoavelmente bom, eu considero alguns jogadores bons, e eu acredito sim na possibilidade do Altos levar um segundo jogo. Quanto ao River dentro da Copa do Brasil, eu acredito piamente, por todas essas questões que eu e o Jota nós elencamos, acredito piamente que o River tem muito mais condições de se classificar na Copa do Brasil. Na Copa do Nordeste, o River está embalado e tem condições. Cada dia que passa, o time vai se entrosando mais, vai conseguindo, consequentemente, vai conseguir não só os resultados, mas jogar bem. Dentro do Campeonato Piauiense, as duas equipes aparecem, teoricamente, para todo mundo como os favoritos. Mas, como eu já havia dito e eu venho dizendo sempre, acho que no Campeonato Piauiense, tirando o Piauí, a gente não tem favorito. Beleza, então, deixa eu mandar aqui um abraço ao Sérgio Luiz. Alô, Sérgio Luiz, um abraço ao Josefé, né? Josefé Lira, grande Lira. O Vitor Ranieri está aqui nos acompanhando, Deus de Faria, o Gustavo Maciel, o Rui Mate, tem mais, porra, tinha um rapaz que me esqueci o nome dele aqui, lá de Palmas, no Tocantins, nos acompanha, o Zé Filho, o grande Zé Filho, de Palmas, Tocantins, o Cláudio Silva. Valeu, Cláudio, um abração e obrigado pela tua audiência. Jotinha, maratona para River, maratona para a equipe do Altos. O Altos pertinho de casa, mas o River cortando o Brasil. Para mim, a hora crucial da maratona é agora. Esses jogos, principalmente pelo fato da Copa do Brasil, por ser tiro único, não pode ter erros nos dois jogos, tanto em Dourados como aqui em Teresina. O resultado tem que ser positivo para os dois avançarem de fase. E no final de semana, a outra parte da maratona, por quê? O River arrancando um bom resultado em Recife, ele pode colocar já uma vaga, no mínimo, entre os 3 melhores segundos colocados.
Para mim, entre os 3 melhores segundos, o River encaminha uma classificação. Já o Altos, dependendo do resultado contra o CRB, para o jogo contra o Bahia, pode ter mudanças. Eu acho que essa reta final da maratona vai ser crucial, tanto para o River como também para o Altos. Beleza, então para finalizarmos aqui, eu quero a opinião dos três nessa pergunta, sendo objetivo. Altos sendo desclassificado na próxima quarta-feira, a Copa do Brasil, Francisco Diá cai? Se cair, é burrice da diretoria. Eu acho que não. Contra o Bahia. Eu acho que contra o CRB, principalmente o jogo contra o Bahia. Tá na corda bamba, Francisco Diá? Pensaria assim não, Cirino. Eu acho que ele tem estrela para se manter à frente do Altos. Tem elenco também? Não. Então tá certo. Então vamos aguardar. Quarta-feira tem Altos e... Esqueci aqui, CRB de Alagoas pela Copa do Brasil, tem 7 de Dourados e River também pela Copa do Brasil, e no sábado, 5 horas da tarde, Lindolfo Monteiro tem um jogão, tem clássico, tem Flamengo e Sociedade Esportiva de Picos. E o Mesa Redonda de hoje, já ficando por aqui, Chico Costa, J. Araújo, Pedro Henrique Santiago, com imagem de apoio técnico de Elznei Santos. Eu sou Sidnei Santos para o Facebook, Sidnei Santos. Vai.